Graça e paz, irmãos. Então, o Espírito, né, que nos convida, né, a estar aqui, porque Ele quer falar conosco em primeiro lugar, né? Porque a gente vem aqui, que Deus chama a gente, não é para passar uma mensagem, mas o principal é para Ele falar com a gente, trabalhar dentro do nosso interior, porque essa mensagem foi muito importante, assim, para minha alma morrer um pouquinho mais, sabe? Porque vem falar sobre reconciliação, né? Que é uma mensagem que está lá na TV Menorá, né? Por assinatura, reconciliando com Deus, né? Então, a gente tem muita gente que vê assim, fala assim, nossa, aquela igreja vende livro, aquela igreja evangeliza diferente, aquela igreja não sei o quê. Mas não, gente, esses materiais são discipulado. Por que é discipulado? Ser discípulo é a gente aprender, né? E para a gente aprender, a gente tem que ficar atento às mensagens, atento a ouvindo dia a dia a Deus, né? Falar conosco através da palavra. E esses materiais todos levam a gente para a palavra. Não tem uma mensagem na TV Menorá, no Pão de Judá, na TV por assinatura, na Editora Vento Sul, que não venha levar a gente para a Bíblia. É tudo da Bíblia. Então, isso aqui a gente não precisa de uma pessoa ficar falando na cabeça da gente. Se a gente se empenhar em estudar, né, o material, os materiais que tem, que é abundante a mesa do Senhor nessa igreja, né, nesse ministério, a gente está discipulado, a gente vai se adequar a Cristo. Mas é a gente que é duro de coração ainda, né, irmão? Falo por mim, né? Então, eu vim compartilhar Reconciliando com Deus a mensagem 7, né? Que fala lá que reconciliar com Deus é negar a si mesmo. Não é somente conhecer, saber o projeto de Deus, mas sim colaborar para que ele se cumpra e seja estabelecido o reino de Deus nessa terra. É deixar de ser filhos mimados, né? Porque a gente é filho mimado, né, gente? Porque a gente, mas eu vou fazer isso, mas eu não quero fazer aquilo, mas eu quero aquilo. Não, Deus mandou, tem que fazer e acabou, né? E a gente fica desobediente a Deus, né? A gente só pensa em nós mesmos, né, irmãos? Nas nossas necessidades, né? Nós, como filhos, nós não estamos obedecendo a Deus. Nós temos que ser filhos obedientes, né, irmãos? Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Trabalhar para Deus fazer o reino dele visível nessa terra, através das nossas vidas, né, irmãos? O povo pensa, Deus vai estabelecer um reino, mas o reino... Ele falou o que, né, lá dentro na Bíblia? Ele falou assim, perguntaram para ele, né, os discípulos, onde está o reino do Senhor, né, o reino dos céus? Ele falou assim, o reino de Deus está sendo implantado dentro de vós. Então é cada um de nós que vai ser o reino de Deus nessa terra, se nós expressarmos Cristo, né, irmão? Né? Então, para isso a gente tem que se negar. Então, reconciliação é um negar nós mesmos e obedecer a Deus. Isso que é reconciliar com Deus. Se a gente não nos negar e fazer o que Deus está mandando, a gente não tem reconciliação com Deus. Nós estamos na igreja em vão, porque nós não estamos obedecendo. A gente vem para esquentar banco, a gente vem bonitinho, para todo mundo ver que a gente vem na igreja, que nós somos de Deus. Mas e a obediência? Onde que está, né, irmãos? Então, eu gostaria de ler em Mateus 16, 24. Tá? Mateus 16, 24. Que é um dos versículos, né, que fala nessa mensagem. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, reconciliar com Deus é se negar, né, irmãos? É deixar de nós mesmos e viver o que Deus quer para a nossa vida. Amém? E Deus permite provas, tribulações, circunstâncias adversas na nossa vida, né, para despertarmos, para nós ficarmos como Josué. Deus, lá na mensagem, falou sobre Josué. Josué, todo mundo sabe que ele
onde que ele se espelhou? Foi em Deus, mas através da vida de Moisés, né? Então ele ficava observando Moisés, o que ele fazia. Então Deus usa as pessoas, mas ele viu Deus na vida de Moisés, ele viu a obediência que Moisés tinha a Deus, né? Então ele seguiu Moisés, e quando Moisés foi, né, Deus recolheu Moisés, ele foi o sucessor de Moisés, né? E daí ele tinha que fazer o quê? Como Moisés fazia, que é dependência total e obediência a Deus, né? E ele foi conquistar, né, Jericó, né? E Deus falou, você vai. Ele fez tudo conforme Deus, ele consultou Deus, Deus falou isso, ele fez tudo conforme Deus mandou. E ele teve a vitória, né? As muralhas espessas, eu penso que é uma muralha dessa parede até lá, de tão espessa que era. E Deus, como se fosse um pozinho, né, foi embora. E eles conquistaram a terra, porque a obediência, né, a dependência de Deus. Mas daí chegou, ele ficou todo assim, né, relaxou um pouco, veio para conquistar Ai, né, a cidade de Ai. E como ele mandou os espias, porque diz que a gente não pode ouvir homem, gente, não pode, a gente tem que ouvir Deus. Porque daí os espias vieram, olha, Josué, aquela cidade lá, é babada, cara, que lá vocês vão entrar numa boa, que lá é facinho, manda 3.000 homens só lá. O que aconteceu? Ele não consultou Deus. É o que a gente faz todo dia, isso. Né? A gente vive assim, né? Como se diz um irmãozinho, falou que até para ir no banheiro a gente não pede permissão para Deus. Né? A gente tem que fazer isso, isso é dependência de Deus. Né? Daí o que aconteceu? Eles foram derrotados. Porque Moisés, então vou mandar 3.000 homens lá, e foram totalmente derrotados. Porque ele ouviu a voz do inimigo. Isso aí é o inimigo usando as pessoas, né? E ele ouviu e foi derrotado. Mas daí o que Deus teve que fazer, né, irmãos? Deus teve que curar, tirar aquela podridão que estava de pessoas que falaram torto, né? Foram usados pelos inimigos, né? E falaram na cabeça de Moisés. Daí eles foram lá e destruiu limpou o povo de Israel, que estava sujo, contaminado por falácias, né? Travessada, né? Que o inimigo implantou lá e tal, né? Deus permite essas provas na vida da gente, essas circunstâncias, para que nós despertemos, né, irmãos? Que nós deixamos de ouvir o inimigo, né? E a gente é muito assim, a gente pensa que o inimigo, isso aqui não tem problema eu fazer, a gente sabe que é pecado. Mas isso aqui não tem problema a gente fazer, isso aqui é uma coisinha, né? E outro dia a gente já faz outra coisinha, isso aí vai contaminando. E a gente vai deixando o quê? Deixando de seguir Deus, a gente vai deixando de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o conselho de Deus, né? E a gente vai menosprezando o inimigo, achando que ele é fraco, que nós podemos vencer sozinho na nossa vida. Nós não podemos vencer sozinho, né, irmãos? A gente pode vencer sozinho? De jeito nenhum. Então, vamos abrir lá em Josué. Eu vou abrir aqui em Josué 7. Vou ler 3, que fala justamente sobre isso. Aqui, ó. Josué 7, 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3.000 homens a ferir Ai. Olha aí, ó, o inimigo falando, né? Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. A gente age todo dia. Essa coisinha não tem problema, eu vou fazer isso, mas, né? Isso aí vai juntando, a gente vai ficando longe de Deus. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então o povo estava na esperança de ser como Jericó, né? E não foi. Por quê? Porque eles ouviram a voz do inimigo, né? E daí
Eu vou lá para o versículo 10, né? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. É o que nós estamos fazendo, né, irmãos? Israel pecou e violou a aliança que tem com Deus. E a gente faz isso todo dia. A igreja está fazendo isso. Nós estamos violando a lei do Senhor dia a dia. Então, que a gente venha assim, meditar, né, irmãos? Até eu fiz um dever de casa, como se diz. Um deverzinho de casa para o pessoal, para nós todos, né, irmãos? E para a gente refletir, sabe, irmãos? Eu fiz umas perguntinhas aqui para a gente refletir, né? Você quer reconciliar com Deus? É para a gente refletir a semana inteira. Negue-se a si mesmo. Se a gente quer reconciliar, tem que se negar. Você quer andar com Cristo? Pare de reclamar. Você já conheceu o seu fracasso como filho? Reconheça hoje. Você já consertou seus erros, rebeliões e obstinações com Deus? Conserte, então. Você sabe que ser forte é ser manso e humilde? Não é ser valentão, não. Seja ainda há tempo para ser manso e humilde, né, irmãos? Você está cobrando dos outros sem ser testemunha? Seja testemunha. Você vê a palavra de Deus como espírito e vida? Como mandamento e autoridade? Veja, como lei, é uma lei, né? Reconciliar com Deus é se adequar a Cristo, ser instrumento do Pai. Amém? Então é para nós refletirmos, irmãos. Amém?